Muito se fala em indústria 4.0. Então, se a indústria da transformação está se transformando, será que não é a hora de evoluir também no ramo moveleiro como profissional, como projetista? Mais do que isso, talvez tornar-se uma nova profissão e uma nova forma de se encarar esse universo moveleiro. Vamos olhar na prática, juntos, tudo o que você precisa saber sobre esse futuro profissional que está aí, batendo as portas. Então, um pouquinho de história, né? O que é um projetista? Afinal, um projetista é um designer, um arquiteto ou mesmo um entusiasta que se aventura a entender o que é botar móvel num software e vender. Mas muitas vezes ele fica restrito a isso, a vender, e nesse caso ele é funcionário, muitas vezes com comissão. Mas claro, óbvio que existem já os projetistas já que terceirizam ou que fazem compras de fábricas moduladas ou mesmo com a industrialização um pouco mais avançada, mas eu ainda sinto que isso não tem nada a ver com 4.0, tá? Isso nada mais é do que uma forma de você se rentabilizar ali, né? A 4.0, ela é, da mesma forma que para a indústria, ela é a integração total dessas etapas. Então, o que está surgindo no mercado? Você pode ter uma ferramenta de projetos tal qual qualquer indústria fornece, a mais poderosa do mercado, ou pelo menos a mais difundida, que é uma ferramenta Promob, porém, ao invés de rodar a biblioteca lá do fabricante, ao invés de rodar uma biblioteca pública do Promob Plus, a qual não dá nem para levar a sério, você roda uma biblioteca industrial para você, personalizada para você, que atenda às necessidades do que o mercado pede hoje. Se você trabalha no ramo, quando você é projetista, muitas vezes você está extremamente restrito. Ou é padronagens que a fábrica oferece, ou limitações de produtos, furações, acessórios. Nem se fala quando é indústria modulada mesmo, né? Fora prazo e tudo mais. Então, a indústria 4.0 que nós visualizamos, ela é esses centros moveleiros de centrais de serviços, revendas, atacadistas, que se industrializaram, que já tinham lá o parque industrial no sentido de estoque, e agora tem maquinário automatizado para fornecer a terceirização. Ah, Fernando, mas muitos são ruins e tal. Sim, mas também muitos são muito bons. Que você tira uma questão de prazo, você fabrica localmente. Mas eu preciso dar para vocês a ferramenta para você chegar no seu cliente ou potencial cliente com as mesmas armas que uma loja chega, ou mesmo uma loja franqueada, né? Então, eu sou adepto a novas tecnologias. Novas tecnologias não necessariamente são web. A web trouxe restrição de tecnologias, na verdade, porque o maior poder de processamento está no seu computador local, está no seu notebook, está no seu desktop. Eu escutei algumas frases do tipo, tecnologia é web. Não, tecnologia não é web, tá? PHP não é tecnologia. Mas tecnologia é simplesmente resolver aquilo, uma necessidade de mercado. Então, visualizando você, individual, projetista, sabe projetar. E será que é tão difícil assim projetar hoje em dia? Não é. A grande dificuldade que você tem é, primeiro, linhas de crédito. Esse é o que fez a força motriz, que fez as lojas de projetos crescer, era as financeiras. Não vou citar nome das financeiras antigamente, mas todo mundo lembra. Hoje em dia, as próprias revendas têm as suas próprias financeiras. Então, o cliente pode ter uma questão, trabalhando com indústria 4.0,
que é a segurança da entrega, porque muitas vezes ele tem medo de dar o valor para você. Então, não, amigo, você me paga a mão de obra de projeto, instalação e tudo mais, e a matéria-prima você paga lá direto na fábrica. Então você tem garantia de entrega. Se eventualmente eu não montar, aí realmente você não me paga. Então fica uma segurança para o cliente. Muitas vezes o cliente ele vai numa loja porque teoricamente uma loja tem uma segurança de, cara, tudo bem, nós estamos falando de valores altamente agregados. O mobiliário está muito caro. Então, a insegurança é muito grande. E justamente neste ponto é onde eu discordo veementemente de grandes nomes do ramo, não da indústria, mas do ramo, né? Que falam, olha, temos aqui tecnologia web, temos isso, aquilo, aquele outro, são 500 soluções, tá? Ou é plugin de SketchUp e tal. Eu acho complicado porque nós estamos vendendo um móvel com um valor altíssimo e não estamos chegando na abordagem de projeto, que é a hora que realmente interessa, porque depois de ter o dinheiro em caixa, a venda fechada, aí é fácil, produzir é o de menos. Mas temos que chegar com a mais alta tecnologia, com uma apresentação gráfica fantástica e não render estático IA. Eu sou contra. Eu sei que está todo mundo indo para isso, mas já passou, tá? E se nós formos olhar a indústria de arquitetura, gente, coloque no YouTube, é tudo renderização em tempo real. Passou, já deu. As máquinas, ó, são muito baratas hoje para ter processamento em tempo real. Então você está apresentando, já trocando na hora e dando aquela sensação e tirando a dúvida, porque por mais que eu tenha um render, legal, tem uma imagem, tem uma foto. Primeiro, ela vai ficar grande. Lembre-se quando vê aquela febre do a imagem em 360, quem gosta disso? Mas você vai entregar isso? Você é projetista individual e como é que você faz? Manda por e-mail, manda por WhatsApp? Não, abre o notebook e já apresenta na hora. Ele está amarrado a você. Então, aquele fator decisório da impulsividade de compra está a seu favor. Enquanto que o render, ele não me dá isso. Mais do que isso, a ambientação completa e total, ela é importante. Não podemos pensar exclusivamente em produção. Produção é com nós aqui, ó, os técnicos, engenheiros, nós com integração com Quart Cloud, Mob Cloud, Cutplane usinado, ou mesmo plugins da Promob e eventualmente outras aí, Gabster, Dynabox e tal. Quem quiser integrar, entendam, quem tenta fazer tudo não faz tudo, não faz quase nada perfeito. Então, um se foca numa coisa, outro se foca em outra e tal. A Smart está se focando em ferramenta para vender. Mais do que fabricar. Fabricar, eventualmente, você fica de madrugada num site lá e otimizando e tal. É outra etapa, é outro momento. Nós estamos falando como projetista. Você precisa vender. Se você não vender, nada do que a gente fala na sequência acontece. É simples. Então, indústria 4.0, com a ferramenta suíte completa do Studio 3D Express, nós nos focamos em quê? O que nós somos especialistas? Em fornecer uma biblioteca industrial que reflita o sua medida atual e não modulado. Gente, eu amo de paixão o trabalho de vários empresários, tecnólogos e tal, que estão concorrendo aí com a Simply, que é a dona do produto Promob hoje aqui, que foi feito aqui no Brasil, mas, enfim, não é mais nosso, não é mais brasileiro. Eu amo de paixão esse trabalho que eles fazem, mas eu acho que nós precisamos dar o passo além. Nós somos a força motriz desse passo. Nós somos os outsiders disso. A Promob ainda tem o foco de oferecer uma solução para fabricantes. Nós não. Nós queremos que o foco seja individual, porque uma andorinha só não faz verão, e isso é mais antigo do que a humanidade. Ou nós nos juntamos nessas soluções, ou cada um tenta resolver a sua solução no dia a dia. A ferramenta de projeto é o que é no 4.0. Ela tem que ser a mais moderna do mercado. A apresentação gráfica tem que ser a mais moderna do mercado.
A comunicação de orçamentação tem que ser a padrão de mercado, sobre matéria-prima e não necessariamente sobre pecinhas, né? A documentação de produção, no sentido de montagem, aqueles viewports, aquela coisa, tem que ser automatizada mesmo, simplificada, para a montagem ser facilitada. A documentação de produtos agregados tem que ser explodida, tem que ser documentada de forma que seja simplesmente simples. E eu tenho que ter o papel. Não adianta. Você vai na casa do cliente, você precisa fazer a medição. Você tem uma prancheta, uma medição, uma anotação. A interatividade, a tecnologia, às vezes, nos torna burros. Nós vendemos sonho, isso desde o tempo que eu era projetista Todeskine, nós vendemos um sonho. Então, nós precisamos estar dispostos para a interação social. Isso sim é a tecnologia nos oferece hoje. Agora, quando nós finalizamos a venda, quando essa tecnologia nos auxiliou a vender, aí esquece tecnologia webzinho, eu resolvo por WhatsApp aqui, eu resolvo... Não, aí você tem que ser profissional. Você precisa ter tudo de forma automatizada, 4.0, onde toda a gestão do projeto executivo esteja fiel. Porque cada venda entregue em 3, 4, 5 dias... Fernando, é impossível. Visite as revendas locais. E sabe o que é o detalhe mais interessante da ferramenta que a gente está lançando, que é uma comunicação, por exemplo, o Core Cloud ou Mob Cloud aí, para o público em geral, porque a gente sempre teve isso para os fabricantes. O mais legal é que você não precisa nem ir lá na revenda da sua cidade perguntar para eles, vocês trabalham com isso? Não! Você está em casa, pega o arquivo que foi gerado de integração e joga para lá. E sem essa necessidade de módulos. Módulos é um pecado. Isso já denigre a sua venda. Não, eu sou medida. Sou medida mesmo. É óbvio que módulo é meio que uma estrutura. Claro que sim, tem início, meio e fim. Mas não é obrigado a ter a lateral inicial e final. Sob medida mesmo, não existe isso. Então, você poder estar na casa de um cliente apresentando em tempo real, com o seu notebook, com um catálogo de amostras e deixar ele escolher 200 cores padronais diferentes, acessórios de qualquer um, porque nem mesmo atrelado a uma única revenda você está livre para parte esta revenda consegue. Vamos pensar assim, são 10 cores diferentes na casa completa que eu vendi. Parabéns. Que legal, agora é hora de trabalhar, tá? Só que 8 chapas, 8 padronagens eu tenho em uma revenda só. E outras 2 eu tenho em outra revenda. A vantagem de ter o arquivo de integração é que você importa completo em uma e diz, não importar esses 2 nessa revenda. E na outra você faz o caminho inverso, não importar esses outros 8. E tudo vai funcionar de forma automática. Porque a indústria 4.0, vocês querem saber o que é? É automação de processos de verdade. E o projetista moveleiro 4.0 não é a fábrica que determina o que pode ser fabricado. É você que comanda as máquinas. Baixe a nossa biblioteca, teste ali. Ela está sempre crescendo, então eu sempre faço alerta. Toda semana tem atualização e é a união de vocês que faz ela crescer e refletir o que o mercado está pedindo. Quem é o mercado? É o cliente final. Não é o que o dono da fábrica ou que a limitação de máquina disse. É o cliente. O cliente é sempre o ponto focal. Muito obrigado e boas vendas. Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!